Muito bem, amigos. Então, conforme o prometido, aqui estamos nós de novo, falando sobre, a lei de imigração. Estamos falando do bloco 6, que são as retiradas compulsórias. Falamos da repatriação. E agora a gente entra, então, como diz aqui a nossa lei, a gente entra na deportação. E aí nós temos que saber, claro, qual é a diferença da repatriação para a deportação. Ok? A diferença é a seguinte, pessoal. Eu já vou adiantar a vocês. Na repatriação, o sujeito não podia entrar no país. Ele não podia entrar no país. A sua entrada era ilegal. Na deportação, ele até pode entrar no país, mas ele se tornou ilegal e irregular aqui dentro. Por esse motivo, ele tem que ser deportado. Certo? Por esse motivo, ele é deportado. Então, muito cuidado com isso. Repatriação leva de volta porque não pode entrar. Deportação entrou, mas se tornou irregular. Dito isso, a gente vem para os 50. A deportação é medida de quê? Olha aqui, procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Assim como a gente viu que também é a repatriação, que consiste na retirada compulsória, ou seja, obrigatória, de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional. Aqui está. Certo? Agora a gente vem para os parágrafos, São 6 parágrafos que vão tratar dessas condições gerais de deportação. Vem comigo. O parágrafo 1º diz: a deportação será precedida, ou seja, tem que ter, a notificação pessoal ao deportando, que é a pessoa que vai ser deportada, da qual conste expressamente, por escrito, as irregularidades verificadas. Ou seja, ele está aqui dentro irregular, as irregularidades verificadas. E prazo para a regularização. Isso é característica da deportação. Como está irregular, o Brasil dá a oportunidade, pessoal, isso é uma coisa bacana, dá a oportunidade para que o deportando possa fazer as correções, certo? Possa regularizar. Geralmente, em prova, diz que esse prazo é de 60 dias, certo? Mas em prova, vocês têm que saber, e pela lei vocês têm que saber, que o prazo ele não é necessariamente de 60 dias. Ele não é necessariamente de 60 dias. Diz aqui, não inferior a 60 dias. Então pode ser, por exemplo, de 90 dias. Pode ser, por exemplo, de 180 dias. É não inferior. É isso que vocês têm que cuidar. E outro cuidado importante. Se a lei fala em dias, na prova é em dias. Vocês não vão poder falar em meses. Certo? A lei fala em dias, vocês vão falar em dias. Certo? Vocês não vão falar em meses. Isso é importante. Na prova vai dizer que não se admite prorrogação.
que não pode ser prorrogado. Isso vai estar errado. Está aqui, ó. Podendo ser prorrogado por igual período. Então, se deram, por exemplo, o prazo de 80 dias, eles podem prorrogar esse prazo por mais 80 dias. Geralmente, o prazo vai depender da dificuldade para regularizar a situação do deportando, né? Certo? Quanto mais fácil regularizar, menos tempo. Quanto mais difícil, mais tempo, né? Certo? Por despacho fundamentado, está aqui, e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares. Dizer onde ela mora, né? Para que ela possa ser localizada, para que ela possa ser deportada. Ah, e na repatriação não? Não, porque o indivíduo nem pode entrar no Brasil. Aqui ele entra, mas sai porque está irregular. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, para ter esse prazo de regularização, para fazer jus, para ter direito a esse prazo de regularização aqui, certo? Ele tem que ter aqui o compromisso de manter atualizadas as informações, ou seja, de manter seu endereço, o endereço residencial domiciliar atualizado, por despacho fundamentado aqui, né? Ao prazo. Tem que dizer por que o prazo é tal. Parágrafo 2º. A notificação prevista no parágrafo 1º não impede a livre circulação em território nacional, devendo o deportando informar seu domicílio e suas atividades. Ou seja, enquanto ele está dentro desse prazo, não inferior a 60 dias, e se houver prorrogação, ele circula no Brasil normalmente, preenchendo aquelas condições ali, tendo atividade lista, informando as atividades, tendo o endereço atualizado, certo? Nada impede, pessoal, que ele circule como qualquer brasileiro. Como qualquer brasileiro. Certo? Cuidem isso. Como qualquer brasileiro. Bom, aí é óbvio, né? O sujeito teve o prazo, não inferior a 60 dias, foi prorrogado e não conseguiu regularizar. Não tem outra saída para o Brasil. Parágrafo 3º, bem destacadinho aqui, ó. Vencido o prazo do parágrafo 1º, sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá ser executada. Está aqui. Certo? Bem tranquilo o parágrafo 3º, né? Foi dada a oportunidade e não foi possível concluir, corrigir. Talvez a irregularidade era muito grande. Parágrafo 4º. A deportação não exclui eventual... não exclui. Na tua prova pode dizer exatamente o contrário. Na tua prova pode dizer que exclui. E aí vai estar errado. Não exclui. A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Isso é decorrente da nossa Constituição Federal, que está acima da lei de imigração. A nossa Constituição, no artigo 5º, ela é clara ao dizer: a lei não prejudicará, inclusive a lei de imigração, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a lei não podia dizer o contrário. Mesmo que a lei de imigração silenciasse
os direitos adquiridos decorrentes de relações contratuais de acordo com a lei brasileira valeriam igual, certo? Porque iria prevalecer a Constituição Federal. De qualquer maneira, prevaleceria ali. Então, cuidado com isso. Certo? Geralmente, quando existe uma pessoa em situação irregular no Brasil, ela acaba sendo notificada, né, de que ela vai sofrer o processo de deportação. E nessa notificação, ela tem uma oportunidade também da chamada saída voluntária. Tá? A saída voluntária, amigos, ela tem os mesmos efeitos da deportação, mas ela não é uma deportação. Por quê? Porque deportação é retirada compulsória. Se deram conta disso? A saída voluntária foi espontânea, foi por própria conta do migrante. É por isso que diz aqui, no parágrafo 5º, que a saída voluntária, olhem bem, ou seja, por vontade própria, a saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país, a saída voluntária de pessoa notificada para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os fins. Então, se a pessoa resolver sair voluntariamente, é a mesma coisa de que ter recebido uma notificação para ser deportada. Tá? Tem todos os valores e não é algo compulsório, como eu acabei de informar vocês, então. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. O prazo previsto no parágrafo 1º, não inferior a 60 dias, aqui está, poderá ser reduzido nos casos em que se enquadrem no inciso 9 do artigo 45. E aí vem a grande pergunta. O que é o inciso 9 do artigo 45? Sublinhem, por favor, anotem, destaquem tudo que eu falei até aqui, por gentileza. Anotem, sublinhem, destaquem, porque nós vamos até o 9 do 45 agora. Aqui o 9, ó. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Certo? Porque a Constituição, como eu disse para vocês, é maior do que a lei de imigração. Nesse caso, pode ser até um prazo de 30 dias para que o sujeito deixe o país. Artigo 51. O 51 eu vou destacar, que é um dos mais importantes do slide. Então vamos tomar bastante cuidado com ele, certo? Vamos ficar bastante espertos aqui com o artigo 51. 51 diz que os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório, 1, e a ampla defesa, 2, e a garantia de recurso com efeito suspensivo, 3. Isso tudo nós chamamos de quê, pessoal? DPL. DPL significa devido processo legal. Contraditório quer dizer, agora sou eu, agora é minha vez de falar, certo? Agora é minha vez de falar. Ampla defesa quer dizer o quê? O fornecimento de todas as ferramentas, certo? O fornecimento de todas as ferramentas necessárias
para que o deportando possa se defender. Ter direito a um advogado. Se ele não tiver condições de constituir um advogado, o Estado, então, que nomeie um advogado para ele, certo? Isso também é direito dele. Direito de ficar em silêncio, se assim o desejar, de ter uma entrevista reservada com seu advogado, de elaborar petições. E garantia de recurso. Quando diz garantia de recurso, é o chamado duplo grau de jurisdição. Ou seja, foi determinada a deportação do migrante. Tá? Essa decretação, essa decisão, ela tem que ser fundamentada. Porque se eu tenho o direito de recorrer, eu tenho que saber o motivo, certo? Para poder recorrer. E é com efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Que enquanto o recurso não for julgado, eu não sou deportado. Eu continuo, eu permaneço no país. Eu só vou, então, ter a garantia de ser deportado. O Brasil, o país, só poderá me deportar, certo? Quando não couber mais nenhum recurso. Porque os recursos dão efeito suspensivo. Ou seja, eles me garantem no local em que eu estou. Compreenderam isso? Viram que legal? Bacana, né? Então, cuidado. Na prova, tem armadilha? Não há dúvida. Na prova vai ter uma armadilha aqui reservada para vocês. Na prova terá uma armadilha reservadinha para os senhores aqui. O lugarzinho no inferno. Vai dizer aqui o que? Sem efeito suspensivo. Mas é óbvio, e aí? O cara vai recorrer lá do país de origem ou da sua nacionalidade? Não, né? Então, o recurso dá a ele o direito de efeito suspensivo. Certinho? Cuidado quanto a isso. Tá? Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União aparecendo de novo. Olha aí, fazia tempo que ela não aparecia, não é verdade? A Defensoria Pública da União aparecendo. Ó a palavrinha aqui, ó. Deverá. Norma impositiva. Talvez na tua prova venha a palavra poderá. Poderá vai estar errado. A Defensoria Pública deverá ser notificada. É o mesmo que vale para a repatriação, né? A mesma regra da repatriação. Preferencialmente, não é exclusivamente, não é obrigatoriamente, ok? É preferencialmente por meio eletrônico. O exemplo clássico ainda é o e-mail. Para a prestação de assistência ao deportando, em todos os procedimentos administrativos de deportação. Isso é o exemplo do que, pessoal? Isso é o exemplo, cadê aí? Ampla defesa. Certo? É o exemplo do devido processo legal. Aqui está. Certo? Agora, vejam que isso também, a ausência dela, entende-se pela lei como mera irregularidade. Olha o que diz aqui. A ausência de manifestação da Defensoria da União, desde que notificada, não impede a efetivação da medida de deportação. O que é obrigado? Ela ser notificada. Isso é direito do deportando. E ele que vai atrás daí do direito da Defensoria Pública da União. Mas o fato da Defensoria não se manifestar não quer dizer que ele não poderá ser deportado. Cuidado em relação a isso também.
O artigo 52 fala do apátrida. Aquele que ainda não tem pátria, né? Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. Isso quer dizer que os outros casos não, né? Os outros casos basta o procedimento, o trâmite legal. Aqui tem que ter prévia autorização da autoridade competente. Certo? Outra situação importante aqui. O 53 também é um palpite meu para a prova. Também é um palpite meu para a prova o artigo 53. Não se procederá à deportação, olhem bem isso, se a medida configurar extradição, que é o mais grave de todos, não admitida pela legislação brasileira. Vocês vão ver mais para frente que tem casos que o Brasil não admite extraditar. Certo? E se não admite extraditar, por óbvio, não vai admitir deportar. Questão maravilhosa para cair em prova. Essa questão aqui, honestamente, ela é perfeita para cair em prova. Então, muita atenção em relação a isso também, tá bom, pessoal? Se não permite pela lei brasileira extraditar, não será também permitido deportar. Certo? Anotem, por favor. Sublinhem, circulem, como vocês fizeram na primeira parte. Façam aqui também na segunda. E entramos então na expulsão. Entramos na expulsão. A expulsão que vai fechar essa nossa parte. Bom, foi tudo indo gradativamente, né? Tudo indo gradativamente. Repatriação, deportação e agora expulsão. Diz aqui que a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória. Concordam que é igual a todos os outros? É igual à repatriação, é igual à deportação, é igual aos outros dois, certo? De migrante ou visitante, visto de visita, do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Certo? Conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Ou seja, o sujeito não podia entrar no Brasil, ele tem uma proibição de entrada. Tá? Ele tem uma proibição de entrada. Ele já esteve no Brasil e não podia entrar. Ele entrou, ele é expulso. Então, qual é a diferença da repatriação? Na repatriação, o sujeito nunca entrou no país. Certo? Ele nunca entrou no Brasil. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Ele nunca entrou no país. Aqui, ele entrou no país, certo? Ele tem um impedimento de reingresso, certo? Ele foi repatriado e ele volta. Ele é repatriado e ele volta. Ele é expulso, então. Certo? Agora, o que pode dar causa à expulsão? Esse parágrafo primeiro é um dos mais importantes de toda a lei. É um dos mais importantes da lei inteira. Então, nós temos que saber bem. Tanto que eu vou usar outra cor para ele. É um dos mais importantes para toda a lei. Poderá dar causa à expulsão a condenação
com sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado, amigos, é uma sentença condenatória que não cabe mais recurso. É a sentença irrecorrível. É a sentença definitiva. Certo? Irrecorrível, definitiva, que não cabe mais recurso. Relativa à prática de... Bom, primeiro, crime de genocídio. Ok? Crime de genocídio. Existe uma lei, que é a lei de genocídio. É a lei de genocídio, que é a intenção de matar pessoas com o fim de acabar com determinado grupo de etnia, de raça, né? Certo? Crime contra a humanidade. Crime de guerra. A gente já viu isso, né? Ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma ou Tribunal Penal Internacional de 98, promulgado pelo Decreto número 4388 de 25 de setembro de 2002. Ou crime comum. O que é crime comum? O que o legislador entendeu aqui como crime comum? São os crimes do Código Penal e das leis penais especiais brasileiras. Certo? É homicídio, é estupro, latrocínio, é tráfico de drogas, tá? É pedofilia. Crime comum doloso. Doloso é o que, meus amigos? Crime comum doloso é o crime intencional. Certo? Se for crime sem intenção, por exemplo, um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, nós não vamos estar falando aqui de expulsão, certo? Então tem que ser dolo, intenção, doloso, passível de pena privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção. Reclusão ou detenção, que privam a liberdade do sujeito. Pena de multa não autoriza expulsão. Penas restritivas de direitos, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana, não caracterizam também. Consideradas a gravidade e a possibilidade de ressocialização em território nacional. Isso eu vou marcar em vermelho, porque esse inciso 2 não quer dizer que é obrigatório, então, a expulsão. Certo? Ele vai ir para a execução penal e lá nós vamos ter vários órgãos da execução penal que vai medir a gravidade desses crimes e as chances que esse indivíduo tem de se ressocializar. Se vai ser possível que ele se ressocialize ou não. Mas isso já não existe nos casos do inciso 1, né? Só nos casos do inciso 2. Certo? Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso. Isso quer dizer o quê? Tu foi expulso e por tanto tempo tu não pode voltar para o Brasil. Então, para resumir, pessoal, uma coisa que eu falei atrás, eu acho que me equivoquei. Na repatriação, tu não pode entrar no país, tá? Por irregularidades. Na deportação, tu se torna irregular aqui dentro, tá? Por questões burocráticas. Na expulsão, tu comete essas infrações aqui, ó. Então, tu é expulso do país por um período determinado. Então, aqui diz, caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão 1. A duração do impedimento de reingresso,
2. E a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão. 3. Porque ela pode ser suspensa, ou seja, congelada, enquanto isso não se decide se o indivíduo vai ser expulso ou não, ou revogada, ou seja, o processo de expulsão acabou, ele não vai ser expulso. Certo? Observado o disposto nessa lei. Tudo isso a lei ainda vai explicar. Penúltimo parágrafo, parágrafo 3º. O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de regime. Vamos cortar aqui. Vamos supor que o indivíduo tenha sido condenado à pena privativa de liberdade, tá? Ele foi condenado à pena privativa de liberdade, PPL. Foi condenado a 5 anos. E do regime fechado, ele foi para o semiaberto durante o processo de expulsão. Pode? Pode. Ele não é obrigado a ficar no regime mais gravoso. Ele não é obrigado a ficar cumprindo pena no regime mais grave enquanto o processo de expulsão não sai. Isso é uma informação importante a título de prova que a lei de imigração traz. Certo? O cumprimento da pena não impede que ele fique cumprindo a pena nas penitenciárias, por exemplo. A suspensão condicional do processo, que é aquele benefício para os crimes cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano, onde ele tem que confirmar sempre estar no mesmo endereço, uma vez por mês comparecer ao fórum para informar e justificar suas atividades, não frequentar determinados lugares e por aí vai. A comutação da pena, que é quando se aplica um benefício, por exemplo, já se dá a ele uma progressão de regime, já se retira dele a pena de multa, enfim, qualquer benesse. Ou a concessão de pena alternativa, como, por exemplo, substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, que para ele é muito melhor, concordam comigo? Essa substituição é muito melhor. Indulto coletivo ou individual. Individual nós chamamos de graça. Indulto coletivo são casos de extinção de punibilidade para condenados. Mesmo que eles recebam um indulto, eles estão sujeitos à expulsão igual. Mesmo que eles recebam suspensão condicional do processo, eles estão sujeitos à expulsão igual. Certo? Mesmo que eles progridam de regime, eles estão sujeitos à expulsão igual. Mesmo que eles obtenham comutação da pena também, pena alternativa também, mesmo que eles obtenham anistia do Congresso Nacional também, ou de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro. Está aqui. Está aqui. Não importa o benefício que o condenado receba, ele não foge por causa do benefício do processo de expulsão. Agora, tem que não está aqui. A absolvição. Se ele foi absolvido por inexistência do fato ou por negativa de autoria, significa que ele não cometeu esses crimes. Certo? Significa que ele não cometeu esses delitos. E se ele não cometeu esses delitos, ele já não poderá mais, então, ser, obviamente, expulso. Parágrafo 4º. O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca superior ao dobro de seu tempo. Interessante entender esse parágrafo 4º, né? O prazo de vigência da medida de impedimento.
Por quanto tempo o indivíduo vai ficar impedido de voltar ao Brasil? Vinculado aos efeitos da expulsão. É proporcional ao tempo da pena aplicada. Foi condenado a 5 anos, por 5 anos não pode voltar. Primeiro cumpre a pena, depois, né? E nunca será superior ao dobro do seu tempo. No máximo 10, no exemplo que eu dei aqui. Tá bom? Cuidem isso, então. Anotem, sublinhem, certo? Destaquem, por favor. Isso é extremamente importante. Marquem aí. Pode ser que surja uma questão na prova desse slide. Ok? Seguimos. Para dar seguimento agora, a gente tem que sair do nosso bloco B, parte B, e entrar na parte C. Então vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Certinho, pessoal? Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.